Hoje nós vamos falar sobre São Pedro, mas antes vamos conhecer a região onde ele morava. O Monte Hermon é uma montanha no norte de Israel, faz fronteira com o Líbano e a Síria. Com 2.814 metros de altitude, o seu pico está quase sempre coberto de neve. E quando a neve começa a derreter, corre pelas encostas encontrando mais 3 nascentes, iniciando ali o Rio Jordão. Em um trecho de 30 quilômetros de extensão, ele tem um declive de 225 metros, tornando sua água caudalosa em algumas partes e em outras voltando a correr calmamente até chegar no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um extenso lago de água doce, com 19 quilômetros de comprimento e com cerca de 13 quilômetros de largura, com até 40 metros de profundidade. O Mar da Galileia fica 213 metros abaixo do nível do mar e é considerado um mar isolado por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Nos tempos do Novo Testamento, ficava às suas margens a cidade de Tiberíades, capital da Galileia, também tinha Genezaré, Magdala, Betsaida e Cafarnaum. As atividades que formam a base da economia no tempo de Jesus na Galileia, nas terras férteis, a agricultura era forte, onde cultivavam-se trigo, cevada, legumes, hortaliças, frutas como figo e uva e oliveiras. E no lago rico em diversidade de peixe, a pesca proporciona fonte de renda para muitos. São Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Filho de Jonas e irmão do apóstolo André, seu nome de nascimento era Simão. Na época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum, com a família de sua mulher. Trabalhava com o irmão e o pai, tinha um barco pesqueiro nas águas do Mar da Galileia. Jesus morava em Nazaré, distante 40 quilômetros de Cafarnaum. Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, se muda para Cafarnaum. Por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. No primeiro encontro, Jesus o chamou de Kefa, que em aramaico significa pedra, e traduzido para o grego, Petros, determinando ser ele o apóstolo escolhido para liderar os primeiros pregadores da fé cristã pelo mundo. Jesus chamou Pedro com a seguinte frase: "Doravante serás pescador de homens." O até então pescador continuaria sua profissão agora como missão, porém não mais com redes de pesca, e sim pregando a palavra de Deus. A vida de São Pedro está relatada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, escritos em grego em diferentes épocas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. É citado também nos Atos dos Apóstolos, e nas epístolas de Paulo e nas 2 epístolas do próprio Pedro. Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremado, marcado por atitudes impulsivas, como quando usou a espada para defender seu mestre. Convertido, despontou como líder dos 12 apóstolos. Foi o primeiro a perceber em Jesus o Filho de Deus. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus: "E vós, quem dizeis que eu sou?", Pedro afirma: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Junto com seu irmão André, com Tiago e João Evangelista, Pedro fez parte do círculo íntimo de Jesus entre os 12 apóstolos.
Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra e foi o primeiro apóstolo a ver Cristo após a ascensão. Após a morte e ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se acentuou conforme a narração na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos. Presidiu a Assembleia dos Apóstolos, que escolheu Matias para substituir Judas Iscariotes. Fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, onde levou 3.000 pessoas a receberem o batismo. Presidiu a primeira comunidade cristã, dirigindo o Concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário. Tendo viajado por vários povoados e se dedicando a conversões de pagãos, esteve na Samaria, Lida, Jope e Cesareia. Esteve na Ásia Menor, na Cilícia e Capadócia. Esteve também em Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo. Encontrou-se com Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa desses de incluir os não-judeus na fé cristã, sem obrigá-los a participarem dos rituais de iniciação judaica. Após esse encontro, foi preso por ordem do rei Agripa I. Foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, onde passou a viver. Ali fundou e presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica Romana, e por isso, segundo a tradição, foi executado por ordem de Nero no ano de 67 da era cristã. Conta-se também que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se julgar indigno de morrer na mesma posição de seu mestre Jesus Cristo. Seu túmulo se encontra sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano, e é autenticado por muitos historiadores. É considerado o primeiro Papa da Igreja Católica e é festejado no dia 29 de junho. São Pedro, rogai por nós.